Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Mensagem presente no livro Pão Nosso, capítulo 158, editora FEB. Mensagem intitulada Governo Interno. O versículo: Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Mensagem de Emmanuel sobre o versículo. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais do da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam, atacam e nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, falha, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado, criminoso, perverso. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Breve comentário sobre a página, tentando destrinchar um pouquinho mais o pensamento de Emmanuel a respeito desse versículo tão complexo de perceber e de assimilar. Por mais que
observemos o passado, o cristianismo nascente, como sendo o início do cristianismo, e talvez Paulo e outros zelosos discípulos do Cristo, acreditando que esses discípulos não possuíam um grau de espiritualidade elevado, nós estamos redondamente enganados. Paulo diversas vezes situava em comentários afirmando o quanto o corpo se lhe parecia cansado e ruinoso, mas a sua alma estava disposta a executar diversas tarefas e diversos empreendimentos em nome do Cristo. Então surge aquela diferença clara da governança real para com os objetivos da encarnação. Paulo se reconhecia completamente diferente do próprio corpo físico. A sua identidade espiritual não era a identidade especificamente do corpo físico, como a maioria de nós ainda tropeça e escorrega nas percepções da vida. Havia nele, cintilando no mundo íntimo dele, a percepção de que ele não era um corpo físico. E ele compreendia que, na verdade, o corpo físico era um instrumento de trabalho altamente sofisticado, onde o seu próprio espírito, a sua própria vontade, criava recursos e dinamismos e condições para a execução do progresso que lhe era pertinente executar. Então ele possuía sim essa consciência. Então quando ele está falando no versículo especificamente sobre a servidão, trato duramente o meu corpo, ele não está falando aqui de execução, de se auto-esfolar, algo desse gênero. Não é esse o aspecto. Trato duramente o meu corpo e reduzo a servidão, a servir a ele mesmo, aos propósitos que ele possuía de crescimento espiritual e de progresso moral, em razão dos objetivos quanto ao amor e quanto à sabedoria. Em relação a essa grandeza que ele está se referindo, e Emmanuel nos esclarece nesse sentido. Então, quando Emmanuel começa efetivamente confirmando que o corpo é uma miniatura do universo, formado por diversos de bilhões e bilhões de células, bilhões e bilhões de células interligadas ao nosso clima de vontade, a nossa governança, ele deixa claramente essa comparação entre governança de um Estado, como que o Estado funciona, como que as leis humanas funcionam. São comparações que podemos empreender em nossa imaginação para compreender o quanto que o espírito executa de sua própria vontade e reflete a sua própria vontade também no próprio corpo físico. Então, quando ele chega e argumenta e deixa bem claro frases um pouco mais pesadas, né, que essa representação material terrestre da personalidade espiritual, ou seja, existe uma relação dessa representação material terrestre com a personalidade espiritual. E é razoável que esteja cada um atento às suas disposições. Ou seja, se nós percebemos que nós já imprimimos automaticamente no processo de reencarnação recursos e características nossas, mais internas, mais intrínsecas, na representação física da matéria, do corpo físico, é razoável que a gente esteja mais atento às disposições que nós inclinamos ao estar nesse vestuário, nesse uniforme de trabalho. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer que o corpo físico passou a ter vontade superior àquele que está governando o corpo físico. Não é em relação a isso que ele também está comentando. Tanto é que ele adverte. Não é que a substância passiva, ou seja, o corpo físico, biológico, né, essa própria
esse próprio uniforme de trabalho, vamos dizer assim, haja adquirido poder superior ao da vontade, do espírito que está animando aquele corpo físico. Não é isso. Deixa claro, não está tratando em relação a isso. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder do domínio. Então, se estamos durante muitas encarnações prisioneiros a certas tendências, prisioneiros de hábitos que não valorizam o corpo físico, ao contrário, até destrói o corpo físico, maltrata o corpo físico, é quase que certeiro que em outras encarnações vamos esposar as mesmas tendências, as mesmas afinidades que vamos classificar como sendo necessidades do corpo físico. Mas, na verdade, são vícios e percepções que a alma passa a depositar novamente no corpo físico. Por isso que é imperioso reconhecer. Ele foi bem enfático. É imperioso reconhecer que as tendências inferiores... fulano tem a tendência a cometer certos atos criminosos, mas a tendência do qual não é fruto do corpo físico, é oriundo do psiquismo, do pensamento desequilibrado e do coração adoecido que todos nós, de certa forma, possuímos. Então temos que estar atentos a essas disposições e é imperioso reconhecer essas tendências. Ele continua: é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Caso contrário, alguém pode chegar e desejar somente comer caviar e se alimentar das guloseimas mais sofisticadas e caras do planeta, e acreditar que essa é a única forma de viver no mundo. Como é possível manter esse tipo de gosto, como é possível patrocinar esse tipo de gosto e esse tipo de recursos? Existe uma tendência forte que, inclusive, a pessoa possa se auto-justificar, praticar crimes, praticar desvios, corrupções, para manter aquele único meio de vida que promove a satisfação e aquela sensação de saciedade promove o que ele acredita ser felicidade. Então, é indispensável esteja cada homem, ou seja, cada ser humano, em dia do governo de si mesmo. A governança de nós mesmos tem que ser extremamente vital e importante nos diversos setores da vida, não especificamente só na alimentação. Nós não nos alimentamos somente de comida. Nós nos alimentamos de carinho, de atenção. Por vezes, queremos alimentar o orgulho, queremos alimentar a vaidade. Queremos alimentar as relações protecionistas do que nós acreditamos ser a verdade. Então, queremos dominar certas regiões que classificamos como verdade e queremos protegê-la e dominá-la. Então, tudo isso, quem governa somos nós mesmos. E quem impõe para terceiros e maltrata terceiros é uma consequência natural do nosso mundo íntimo. Então ele continua: a vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um estado. Aí agora ele faz uma comparação extremamente bela e extremamente profunda. A vida interior. Agora ele não está mais falando de como nós estamos nos relacionando com o corpo físico de forma mais grosseira, né? Com os exemplos mais grosseiros. Agora ele está buscando lá na geratriz. Quem é que gera todos os problemas e todas as consequências finais que desabrochamos, como falas tortuosas, expressões equivocadas, alimentações que podem ser até mesmo prejudiciais ao nosso corpo físico, deletérios ao nosso corpo físico, pensamentos ideais que podem ser contrários à conduta de justiça e de bondade. Então ele vai um pouco antes disso tudo, aonde tudo isso é governado, na vida interior. Então ele comenta:
A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios. Da mesma forma que temos Ministério da Educação, Ministério da Segurança, os diversos ministérios que existem nos diversos países, com diversos nomes, enfim, que classificam e ordenam a vida pública das chamadas repúblicas organizadas. Igualmente, ele busca essa comparação para falar, olha, na sua vida interior, você possui diversos ministérios. Ele comenta quais da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Então ele deixa claro, olha, esses ministérios todos nós temos. O quanto que realmente empreendemos, colocamos em prática, colocamos em serviço de nós mesmos, esses recursos, fica a critério do chefe, do grande chefe de Estado. Se quer ouvir e quer praticar a reflexão, se quer dilatar os conhecimentos em outros no Ministério do Conhecimento, se quer igualmente não só assimilar, mas igualmente expandir suas capacidades de compreensão, igualmente pôr em prática o respeito e a ordem. Então, ele prossegue, as diversas ideias diversas e simultâneas, e todos nós temos ideias diversas e simultâneas, seja das nossas reflexões, seja igualmente do conhecimento e da compreensão, respeito e ordem, que de certa forma organizamos no nosso mundo íntimo, chovem ideias diversas na nossa mente e concomitantes, simultâneas, ao mesmo tempo. E essas ideias constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Então cabe a cada um de nós observar o parlamento e fazer uma última análise, um último julgamento e ponderar. Olha, essa ideia, essa iniciativa não é boa. Essa forma de responder a alguém que está buscando uma atitude adequada, um esforço de bondade, aparentemente de bondade, mas não cabe a mim julgar, cabe a mim estimar que assim o seja, eu devo ter uma reação de bondade. Por que eu vou ter uma reação de maldade? Mas nós não vivemos assim. Nós vivemos basicamente preocupados em retaliação. Então, se alguma coisa está nos incomodando, temos que agredir primeiro. Temos que sermos maus para defender o que a gente acredita ser bom. Esse é o exemplo que nós tivemos durante muitas encarnações. Mas o Cristo vem e orienta de outra forma. Olha, você tem um parlamento íntimo. Utilize esse parlamento íntimo que sempre vai apresentar novas ideias, inclusive essas ideias diversas, por vezes nem são suas. Por vezes realmente são ministérios externos a você mesmo. São por vezes espíritos superiores, anjos da guarda, espíritos guias, enfim, como quiser denominar, mas são espíritos preocupados com a nossa evolução, preocupados com a nossa marcha de progresso. E vai sim, se por vezes direcionadas ideias bondosas. Mas cabe ao nosso parlamento íntimo o desfecho final dessa vida íntima, da tomada de decisão é nossa. Ou seguir os apelos bondosos, ou os apelos que nós mesmos já temos como experiência de orgulho e vaidade nos mais diversos empreendimentos do passado, o qual temos muitas experiências. Na prática equivocada, na conduta da fala equivocada, da ação equivocada, da ação exasperada e impensada. Então nós somos assim. Então temos que começar a compreender esse chamamento que Paulo está fazendo. Ou seja, quando chegam aos nossos ouvidos palavras mal postas, palavras de ignominias, enfim, palavras que percebemos que de certa forma são para nos maltratar, nós recebemos através do corpo físico. E temos que ter a boa conduta de orquestrar mais equilíbrio nesse parlamento íntimo
para que igualmente não seja uma torrente, uma grande chuva de sentimentos e sensações que inclusive altera o funcionamento do nosso organismo físico. Nos irritar, nos chatear, promove desequilíbrios do nosso mundo, não só no nosso mundo íntimo, espiritualmente falando, mas igualmente por consequência no nosso corpo físico. Porque de certa forma estamos coordenando essa grande galáxia de células, de bilhões e bilhões de células. Então ele continua: existem no fundo de cada mente, olha, de cada mente, não especificou, olha, só existe naquelas pessoas que pensam assim, só existe naquelas pessoas que aceitam isso. Não. Todos, sem exceção. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. Então, as potencialidades de progresso todos nós temos. Deus não iria nos limitar, nos reduzir, ou igualmente não fornecer condições para que com o nosso esforço, com o nosso realmente foco na prática do bem, no exercício do bem, partindo, é claro, do nosso mundo íntimo, não pudéssemos nos desenvolver em sublimar a condição que nós estamos. Senão parece que estamos sempre patinando nos mesmos problemas, e de certa forma estivemos. Mas quanto mais próximos estamos dos ideais do Cristo, mais o parlamento íntimo passa a ter uma compreensão melhor. O parlamento, o ministério específico da compreensão, observa todos com outros olhos. Compreende que todos, sem exceção, que estão à nossa volta, são igualmente filhos de Deus. E se eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu espírito, de tudo, eu não devo aborrecer a sua obra. Eu não devo querer transformar e destruir a sua obra. Igualmente, o próprio conhecimento do Evangelho, o próprio conhecimento do que é ser bom, quais são os caracteres da bondade. Então, tudo isso gera reflexão, e essa reflexão vai gerar, consequentemente, ideias e ideais mais respeitosos, e ações e formas de agirmos e interagirmos com muito mais ordem. É inevitável. A marcha do progresso não temos como frear. Todos estamos nesse grande turbilhão que é a marcha provocada por hostilidade. Deus vai criando recursos e mecanismos para forçar que a gente agregue e perceba as nossas potencialidades e vá se desenvolvendo e sublimando. Quer tenhamos essa consciência profunda ou não. Quer já tenhamos feito essa reflexão profunda ou não. Mas sim, todos nós possuímos essas potencialidades de progresso. E Jesus é o divino lavrador que vai plantando no nosso mundo íntimo, nesse coração ressequido, frágil, um terreno infértil, que é o nosso mundo íntimo, vai criando condições novas, faz chover, faz brotar, faz criar condições para que as sementes do amor e da sabedoria possam realmente um dia gerar frutos. Mas é claro que reclama trabalho, e não somente dele, não somente do Cristo, mas igualmente de nossa parte. Então ele continua, na mesma comparação, o governador supremo, similar, por exemplo, a um presidente, ao imperador, não importa. Mas comparando com o da República, que nós temos mais conhecimento, mais proximidade, como se fosse o presidente controlando os diversos ministérios. Então, o governador supremo, que é o Espírito, ou seja, o Espírito é o governador supremo. No cosmo celular, redige leis benfeitoras. Então, no cosmos celular, nesses bilhões e bilhões de emaranhados de células, estamos, de certa forma, aplicando o nosso espírito em treinamento, inclusive no ato de animar um corpo físico. Por vezes algumas pessoas falam assim, puxa vida, aquele bebezinho nasceu, chamado natimorto,
ele assimilou uma encarnação, fez todo aquele processo e animou um corpo físico durante X tempo. Sim, mas durante X tempo aquele espírito esteve na governadoria de um cosmos celular. Talvez não tendo oportunidade de redigir novas leis, mas sim, estava em treinamento e observou essa conectividade, animou essas potencialidades de estar interligado, célula a célula, ao seu perispírito e, consequentemente, ao seu espírito, ou seja, à sua alma. Essa interligação física é necessária, por vezes, por um período curto. E Deus sabe o que faz. Aquele espírito precisava dessa experiência. E assim foi necessário. E temos que compreender essas necessidades. Porque, por vezes, é isso mesmo. O espírito só tinha condições de estar naquele período, só por aquele período. E que esse contato era importantíssimo para o seu desenvolvimento, para o seu reequilíbrio, para a sua reestruturação, para governar novamente uma nova experiência, mais equilibrada, mais abundante. Quem somos nós para observar a complexidade do que são os destinos de cada um? Só mesmo Deus. Então ele começa: o governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras. Então nós estamos o tempo todo enviando mensagens, não só para terceiros, não só através do nosso pensamento para outras pessoas à distância, mas igualmente para o nosso próprio corpo físico. Mas nem sempre o espírito mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E aí parece algo sem sentido. Como é que ele pode governar o cosmos celular, que podemos compreender que é um processo que se desenvolveu durante milhões de anos, que se desenvolveu durante milhões e milhões de experiências, nos quais passamos a conseguir nos harmonizar com um novo corpo físico, com um novo uniforme de trabalho. E ele comenta: mas nem sempre mobilizamos os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Ou seja, nem sempre aquela meta que nós traçamos, aquela meta lógica que nós estabelecemos de progresso, de sublimação, de amor, de ventura, eu vou melhorar nisso, eu vou corrigir isso, eu vou me empenhar em desenvolver bondade, desenvolver sustentação de tolerância e todos os aspectos nobres que a alma pode se autoproclamar a buscar esse exercício e buscar esse trabalho de sublimação. Não necessariamente quando reencarnamos mantemos a disposição da vontade para fiscalizar se realmente estamos executando o que realmente gostaríamos de estar executando. Esse é o grande paradoxo desse processo. Não é só porque nós estamos animando um corpo físico, já estou controlando bem um corpo físico, posso até ser um atleta, posso até ser um exímio executor de certas atividades, mas não necessariamente a vontade está mobilizada diante dos objetivos da alma imortal. É esse que é o grande problema. E por vezes, independente do local onde estamos, dependendo do local onde estamos e com as convivências que nos estimulam igualmente, por vezes buscamos o quê? As zonas inferiores. Ele continua: e as zonas inferiores continuam em antigas desordens. Então não é só com relação ao ambiente externo. São as zonas inferiores que habitam em nós. Então nós já sabemos que nós temos graves problemas com relação ao orgulho, com relação à vaidade, com relação ao egoísmo. Surgiu uma situação para trabalhar o orgulho e a vaidade, geralmente ele surge sendo ferido, sendo atacado. Qual é a nossa reação? Como vamos reagir? Como vamos sustentar depois o nosso organismo, a nossa vontade, o nosso parlamento íntimo? Vamos sucumbir a antigas desordens? Quais são essas desordens? Porque no passado, como funcionava? Quando alguém nos agredia
e nos prejudicava, seja de qualquer ordem, nosso primeiro reflexo é imaginar e pensar na vingança. Ou seja, são as antigas desordens. Elas habitam em nós. Por vezes nós não falamos, nós não esboçamos reações clássicas do passado, mas lá dentro, estamos por vezes fumegando, atrelados às zonas inferiores, mergulhando o nosso pensamento em imaginações escabrosas das antigas desordens que nós temos experiência. Nós temos experiências em crimes, em mortes, em destruições, em contendas, em enganos, em jogos de palavra para prejudicar, para desiludir, para desestabilizar e, quem sabe, até destruir grupos. Nós temos experiências nisso. Então, por vezes, algumas situações que surgem à nossa volta. Então, nós não estamos, de repente, fiscalizando nosso orgulho. Não estamos fiscalizando a nossa vaidade. Nas pequenas coisinhas do dia a dia. Surge algo maior, escabrosamente podemos despencar. Precisamos reconhecer esse risco. Despencar nas zonas inferiores. Onde nós tínhamos e temos antigas desordens como histórico. E ele continua, não lhes importando os decretos renovadores. Então, por vezes, são pessoas que estão ligadas, né? São pessoas ligadas, frequentam a convivência cristã, frequenta os novos decretos renovadores da paz, do amor, da bondade, mas alguma coisa não lhe faz, na hora H da cólera, da raiva, não lhe faz seguir. Não existe nenhum decreto que vai forçar ele a seguir nessa direção. É assim o nosso mundo íntimo. No calor da hora, quando nós somos espremidos nas situações adversas, por vezes mergulhamos nas zonas inferiores, por não estar fiscalizando com mais antecedência as fragilidades do nosso mundo íntimo, as fragilidades dos grandes escombros que ainda existem dentro de nós, dos edifícios ruinosos, do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então, temos sim o risco de descambar em zonas inferiores e continuar em antigas desordens de mais egoísmo, de mais orgulho, de mais vaidade. Enquanto que Jesus nos recomenda e solicita que tenhamos que buscar ser o mais humilde dos humildes. Não foi à toa que Jesus, na última ceia, quando todos os discípulos estavam preocupados quem seria o maior no reino, Jesus, observando o mundo íntimo dos discípulos, acaba despindo a própria túnica, ficando somente com aquela roupa por baixo, como os escravos se vestiam, pegou um vaso de água com óleos essenciais e começou a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Porque era um hábito, era uma prática das melhores residências possuírem escravos para fazerem isso. Você vai entrar em casa. Hoje em dia existe um tapete, o hábito de você pegar, você usa sapatos, você usa meia, então tem toda uma proteção para o seu pé. Na época eram sandálias expostas à terra, à poeira. Então qual era o hábito? Ao invés de existir um balde com água para você enfiar o pé e você mesmo lavar, existia um escravo, que era a chamada função do mais humilde, mais maltratada da sociedade. Então Jesus pega e assume essa posição. Assume essa posição, deixando bem claro, olha, temos que estar disponíveis a ser o menor dos menores. E mesmo quando Pedro não aceitou a reação dos discípulos, que os discípulos começaram a se achar que, o Cristo está me vangloriando que eu sou uma pessoa realmente maravilhosa. Quando Pedro quis avisar para os discípulos que aquilo era um absurdo eles aceitarem isso do Cristo, o próprio Cristo, o próprio Jesus esclarece que não haveria necessidade, e não há necessidade dele se colocar superior aos discípulos, aos outros discípulos que estavam aceitando sem reclamar. Porque ele igualmente deveria se colocar na posição do mais simples do mais simples.
E cada um vai ter que um dia chegar a essa condição. E todos nós teremos que chegar a essa condição, inevitavelmente. Por quê? Porque são decretos renovadores. O que o Cristo trouxe para todos nós foram decretos renovadores, que por vezes nós não nos importamos. Então, quando ele comenta que existe sim a chance de cairmos em zonas inferiores e continuando com antigas práticas, pensamentos e desequilíbrios atrozes, que é natural o nosso organismo não, o nosso mundo íntimo se direcionar para esses abismos, porque nós temos experiências nisso, e por vezes nós não nos importamos com aquele princípio lógico. Nossa, isso que o Cristo está falando é muito importante. Eu devo estar fazendo isso. Isso eu vou implantar dentro do meu mundo íntimo como um decreto. Mas por vezes não lhes importando, não damos a importância adequada com relação a esses decretos renovadores. Então, que não hostilizam, ou seja, nós não atacamos esses decretos. Não, eu não sou contra esse decreto. A gente não vai fazer isso, né? A gente percebe que todos, não só todos, reconhecem que os decretos do Cristo com relação ao amor e à sabedoria são importantes, ou seja, a gente não ataca, mas também não executa. É esse o abismo que duelamos dentro do nosso mundo íntimo continuamente, minuto a minuto, segundo a segundo. Estejamos no corpo físico, estejamos fora do corpo físico, emancipado através do sono ou desencarnados. Porque podemos continuar zangados, chateados, mergulhando em zonas inferiores, buscando antigas desordens e esquecendo dos decretos renovadores que nós mesmos, por vezes, em certos momentos, queremos e adotamos como conceitos lógicos de progresso. Mas e o sentimento? Está mergulhado? Está dissolvido? Molécula a molécula, na verdadeira composição da vontade? Então ele continua. Qual é a consequência que isso gera dessa grande dualidade de estarmos sendo arrastados por outros sentimentos e ignorando os grandes decretos de amor e sabedoria que o Cristo nos convida a renovar? Então ele pega e comenta: em se verificando semelhante anomalia, que é uma falha, olha, eu quero progredir, eu quero crescer em amor e sabedoria, mas nos pequenos exercícios de treinamento, de desconstruir o orgulho, desconstruir a vaidade, de dissipar os grandes abismos, os zilhões de escombros com relação ao egoísmo, a gente começa a ter uma falha. Eu estou falhando. Eu quero seguir esse destino, mas eu continuo me arrastando para outro destino, que são os mesmos do passado. Então o que ele comenta? Passa então o ser humano a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego. Ou seja, a pessoa não consegue enxergar essa verdade, não consegue enxergar essa realidade. Pessoas, às vezes, que são caras aos seus corações, aos nossos corações, por vezes nos adverte: você não está percebendo, você está falando de uma maneira zangada, você está reagindo com hostilidade, você está atacando as pessoas por todo e qualquer motivo. Esse não é você. Essa não é a sua identidade que você está buscando realmente renovar. A gente começa a ficar cego, a gente não percebe. Não, mas eu não falei assim. Não, mas na verdade eu não quis dizer isso, né? Não foi assim com esse afinco. Acho que você que está percebendo mal. Nós mesmos é que não estamos enxergando. Nós mesmos estamos apaixonados por nossa personalidade. Nós mesmos percebemos que realmente renovar o nosso mundo íntimo no critério do Cristo é desconstruir as nossas experiências equivocadas. É observar e pensar: peraí, eu não consigo tomar boas decisões a maioria das vezes. Eu não tenho praticado o máximo de preces para renovar o meu mundo íntimo. Eu não estou realmente pedindo caminhos novos para transformar meu mundo íntimo. Eu não estou buscando
a melhor forma de conduzir a minha palavra e a minha conduta, e eu não estou batendo a porta do trabalho renovador que Deus nos fornece para seguir a vontade de Deus e não a minha vontade. Então, por vezes, estamos a encarnação inteira como cegos. Não reconhecemos as próprias verdades, os próprios decretos renovadores que nós mesmos passamos a esposar. Não, eu quero sim amar mais. Não, mas fulano não posso amar, não. Mas olha como é que Beltrano é. Mas olha como é que fulano, Beltrano e ciclano agem e reagem. Não tem como amar um ser desse. Mas o decreto renovador não é para ficar sendo judicioso e escolhendo quem vai amar ou quem não vai amar. E se percebemos que temos dificuldade em amar a pessoa que possui certas características, que na verdade classificamos como características por vezes odientas, temos que transformar o nosso mundo íntimo. Porque senão corremos um risco ainda pior. Além de se converter num cego, pode se converter no celerado, ou seja, num criminoso perverso. Por que poderia se converter num criminoso perverso? Porque o embate íntimo, esse enigma vivo que se estabelece no nosso mundo íntimo, essa grande anomalia, essa grande falha, ora desligamos a vontade de querer ser bondosos, generosos, fraternos. Ora, se a gente desliga essas potencialidades e podemos mergulhar em zonas inferiores do passado, e sabemos que o nosso passado é criminoso, por vezes, de súbito, numa situação adversa das emoções, no calor da hora de uma briga, podemos recorrer a ações do passado e cometer um assassinato. E cometer um crime perverso. Não porque essa perversidade é o que nos domina, mas porque essa perversidade faz parte do nosso histórico. E nós ainda não estamos escolhendo com vontade suficiente de apagá-la, de subjugá-la. Como que vamos apagar e subjugá-la? Chegará o momento da ofensa, de uma ofensa grave. Teremos coragem de baixar a cabeça e dizer que seja feita a vontade de Deus e não a minha? Se o outro filho de Deus, se a outra criatura, criação divina, extremamente complexa, extremamente importante para as galáxias, essencial para o futuro das galáxias, está me atacando, está provocando dor em mim, quem sou eu para querer corrigi-lo? Eu só posso orar para pedir ajuda, para que eu possa receber o problema, a provocação, a desdita, o ódio, enfim, todas as mazelas que podemos acabar recebendo no ato de convivência e não reagirmos como reagimos no passado. Essa é a grande renovação. Essa é a grande transformação que o Cristo nos chama. Esquece aquelas escolhas. Passa a observar as minhas. Segue o meu exemplo. Então, eis o grande papel da presença do Cristo. Fisicamente esteve conosco para mostrar: eu habitei num corpo físico igual ao de vocês, sem diferença nenhuma. Se eu suportei, se eu pude governar o meu próprio corpo físico, se eu pude governar o meu mundo íntimo, independente de calor, independente de ventania, independente de fogo, tempestade, independente até de terceiros querendo estraçalhar meu corpo físico com ódio de mim, eu não quis seguir por direção do combate, do crime, da violência, da tentativa de transformar o outro a ferro e fogo. Somente o que irá transformar o outro é a mesma essência do que irá transformar cada um de nós: o amor. Somente o amor transforma. Então ele continua: quem espera vida sã, aquela vida extremamente equilibrada, totalmente digna, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Então, por que ele está batendo firme nessa questão da autodisciplina? Explicitamente,
Quando a autodisciplina está ausente, surge o desequilíbrio ruinoso. Por que surge o desequilíbrio ruinoso? Porque se minuto a minuto qualquer coisa tira a nossa paz, tira a nossa harmonia. Porque quebrou um prato, eu vou brigar. Porque quebrou um copo, eu vou brigar. Porque eu amo aquele paninho de prato e alguém pisou em cima, caiu no chão, alguém pisou em cima. Não foi nem proposital. Mas, nossa, como que alguém pode ter feito isso sabendo que eu amo aquele pano de prato? Cadê a autodisciplina de perdoar? Cadê a autodisciplina de tolerar a imperfeição alheia? Cadê a autodisciplina de sermos bondosos e analisarmos o meio de campo para sermos o máximo de bondade e desvelo para com o próximo em todos os momentos? Então é dessa autodisciplina que ele está comentando. É dessa autodisciplina ligada à caridade. Ele não está falando que disciplina com relação ao trato social. Ele está falando de uma disciplina mais profunda, que temos que tentar desenvolver esses recursos no nosso mundo íntimo. Temos que tolerar aquela situação no nosso mundo íntimo, independente de reagir ou não reagir. Mas a primeira reação no nosso mundo íntimo tem que ser: eu preciso tolerar essa situação. Ele está passando dificuldade, ficou nervoso, está chateado, de repente a pessoa está zangada. Se não conseguiu equilibrar um prato, caiu no chão e quebrou. E mesmo que fosse proposital, como o mundo íntimo de terceiros pode ser menos importante ou menos importante do que um prato? Como é que um prato pode ter uma importância superior ao mundo íntimo do próximo, que clama a nossa ação de bondade, a nossa ação de carinho, de fraternidade, de zelo? Então temos que buscar essa construção dessa nova filosofia de vida do nosso mundo íntimo segundo Cristo, segundo os parâmetros do Cristo. Só assim vamos obter uma vida realmente sã. Então ele termina: é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. Então ele está sendo bem claro: em qualquer posição da vida. Então, por vezes, estamos numa posição que temos obrigações de ajudar e disciplinar, por exemplo, funcionários. Porque às vezes os funcionários não querem chegar no horário certo. O funcionário não quer fazer o trabalho como deve ser feito. E como vamos desempenhar essa função? Ou seja, em qualquer posição da vida. Ora estamos como chefe, ora estamos como chefiados, ora estamos como donos de patrimônios, ora estamos como simples vassalos. Sempre há a grande gangorra da vida. Reencarnamos em diversas posições e situações. Pessoas, às vezes, numa única encarnação, passa da pobreza extrema à riqueza extrema, a ausência total de poder ao máximo poder. A questão é, em cada uma dessas posições que estamos animando no dia a dia, estamos governando a nós mesmos? Ou estamos deixando tudo que está à nossa volta e tudo que é de escombro e ruinoso no nosso mundo íntimo, estamos empenhando esses escombros na governança do nosso dia a dia? Ou estamos buscando realmente os decretos do Cristo de amor e sabedoria? Então ele continua: o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Aqui ficou ainda mais complexo. Como assim, vontade para conosco? Sim, por vezes estamos fascinados, adoramos as condições de desequilíbrio, estamos prisioneiros a essa situação de ofender e ter o nosso orgulho inchado. Nossa, consegui inflar o meu orgulho, inflar o meu ego, humilhando terceiros, provocando e destruindo certas situações e circunstâncias. Mas a gente não percebe que estamos apaixonados pela nossa própria imagem torturada, pelo nosso próprio desequilíbrio equivocado. Por vezes falta, e muito, vontade forte em nós mesmos, de si para consigo, para realmente alavancar, para a gente sair do buraco. É como se estivesse tropeçado e caído num pequeno buraco de 3 metros de profundidade. Tem como escalar, tem como sair, mas vai dar um trabalho danado.
Tô gostando tão. Aqui tem uma fonte de água, aqui nesse buraco, tem comida em abundância, tem um monte de recurso à minha volta. Ah, tá bom assim mesmo. Para querer progredir. E cada dia que passa se torna mais complexo seguir os ensinos do Cristo. Porque cada dia que passa, a Terra, o planeta Terra, é cercado com mais e mais recursos que faz com que a gente se apaixone pelo buraco. A gente fica apaixonado pelo buraco. Nossa, tem bolo de laranja. Nossa, tem essa fruta. Nossa, tem esse quitute. Nossa, que coisa maravilhosa. Tá tão bom assim mesmo, né, nessa encarnação. Tá tão bom ficar aqui nesse planeta. Para que evoluir? Aqui já tá maravilhoso. E a gente começa a ficar nesse mesmismo. E o que vai acontecendo com a nossa própria vontade? Ela se acaba, se esgota. Para conosco mesmo, para com o nosso próprio desenvolvimento. Para com a nossa própria sublimação espiritual. Na marcha do progresso para com Deus. Na direção de Deus. E ele continua. E de boa vontade. Ou seja, uma vontade bondosa. Uma vontade mergulhada com os aspectos da caridade. Ou seja, benevolência. Indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É uma boa vontade. É aquela boa vontade de falar assim, aquele outro irmão é filho de Deus, é um companheiro, e estamos juntos nessa jornada, e vamos caminhar junto como irmãos. Então, essa boa vontade de perceber que o próximo faz parte, coexiste conosco na grande marcha de evolução. E temos que buscar alavancar e desenvolver e atrelar os nossos destinos às dessas pessoas com qual Deus configura para conosco como contato mais íntimo de convivência. Precisamos nos preocupar profundamente em estimular, em perceber, em sermos bondosos, tolerantes e, acima de tudo, perdoar. Não existe progresso individual. É uma farsa. Só o que existe é progresso coletivo. Nunca iremos progredir individualmente. De certa forma, ainda temos traços da filosofia materialista prisioneiros no nosso mundo íntimo, induzindo a certas indagações e certas escolhas que não tem nada a ver, mas nada a ver com os prepostos de reequilíbrio, de reajustamento que o Cristo nos apresenta. Então, não tem jeito. Duas características precisamos desenvolver na encarnação. Sempre, não importa em qual encarnação. A gente deve gravar isso. Boa vontade e coragem. Coragem para alavancar o nosso próprio mundo íntimo. Eu tenho defeitos. Eu tenho mazelas. Eu preciso tomar cuidado, porque a maioria das vezes que eu vou falar, eu tenho tendência de querer ofender. A maioria das vezes que eu tenho mania de falar, eu tenho mania de falar no imperativo, porque eu já fiquei prisioneiro durante muito tempo em cargos de poder. Nós temos que perceber essas coisas. Estamos sendo gentis? Estamos sendo realmente eficazes na construção da paz e da harmonia? Onde estamos? Estamos realmente tentando alimentar tudo e a todos com a verdade, tentando auxiliar a tudo e a todos, mesmo que sejamos defenestrados e destruídos, mas buscando auxiliar quem nos busca e pede auxílio? Será que estamos com essa boa vontade, mesmo sabendo que existe o risco? Olha, eu vou tentar atuar com essa boa vontade, mas quer saber, não vou fazer não, porque, poxa, eu vou ficar mal na fita, né? Vou me prejudicar, vai abalar a minha imagem. A sua imagem? Mas a imagem é de todos. É de todos e o progresso é para todos. Então Deus criou os mecanismos que nos impõem o processo de cooperação uns para com os outros. O destino da humanidade é irmanarmos, reconhecermos a nossa própria cidadania espiritual, que todos nós somos filhos de Deus, sem exceção, e que teremos que caminhar uns com os outros nessa grande marcha
para o destino do amor e da sabedoria, que Jesus já traçou o roteiro para todos nós. Agora precisamos querer sair do buraquinho, parar de ficar apaixonado com as sensações de degustação, com as sensações dos alimentos que só foram feitos somente para o estômago, e que ambos, não só o corpo físico, não apenas o estômago, mas igualmente esses alimentos, serão no futuro destroçados, não existirão mais. Na marcha evolutiva, tudo isso vai ficar para trás. Essa mesma estação de trabalho certamente será outra no futuro. Então precisamos realmente desenvolver esse conflito que todos nós temos dentro de nós. Precisamos construir os decretos renovadores do Cristo no nosso mundo íntimo. Percebermos sim que temos risco de cair em zonas inferiores e antigas desordens, em qualquer assunto, em qualquer discussão. Podendo correr risco a ficar cego, completamente obcecado com questões puramente materiais e esquecermos os nossos objetivos antes de reencarnar. Não, antes de reencarnar a gente promete um monte de coisa. Eu vou promover a paz, eu vou me desvelar por fulano e por beltrana, porque eu agi mal com eles e vou fazer o melhor agora. Estamos fazendo? Estamos realmente fazendo? Será que estamos fazendo com a máxima das nossas potencialidades, a máxima das nossas condições de zelo, de carinho, de atenção, de sacrifício? E sabemos igualmente do risco de nos tornarmos, se não houver a devida fiscalização, dando com a nossa própria vontade, podemos sim cair novamente nos abscessos, dos escombros, dos crimes perversos. Então, precisamos. É uma página muito complexa, porque ela é muito subjetiva. Emmanuel apresenta o governo interno muito complexo para o nosso momento espiritual. E, pelo visto, todos os cristãos vão passar por esse problema. A hora que nós reconhecermos, assimilarmos, compreendermos, consegui compreender, aprendi quais são as lições do Cristo, aprendi qual é a melhor conduta sempre. Depois que temos todo esse cabedal de informações, seja da primeira revelação, primeira revelação com Moisés, apresentando as leis essenciais, mínimas de convivência, a segunda lei apresentada por Jesus, ou seja, completando a lei de justiça, amor e caridade, fechando o ciclo da apresentação da grande lei, justiça, amor e caridade, e agora com a terceira revelação, que vem nos explicar em detalhes complexos que vão habitar dentro da nossa alma, os grandes conflitos que irão habitar em nossa alma, ao ter isso como meta e prisioneiro ainda de mãos dadas com os grandes escombros do nosso mundo íntimo, perdidos nas grandes valas do orgulho e da vaidade e do egoísmo, e como compactuar e como alavancar com o princípio da vontade a renúncia desses valores para seguirmos a construção de outros valores, os valores do Cristo.